Mas ele fez um vídeo de retratação esse dia de um cara lá que apareceu pra mim. E aí, pessoal? Boa tarde. Dr. Kleber e Dr. Bruno Gimenez. Seguinte, vamos começar com o seu? Vamos lá. Servidor público na atualidade. E aí? Como é que tá o cenário hoje no brasileiro com relação a isso? Uma das perguntas que eu sempre ouço dos meus alunos na faculdade é se ainda vale a pena ser funcionário público no Brasil. Se você analisar pela parte da garantia de que você a todo mês vai ter o seu dinheiro depositado, naquele determinado dia vai vir o salário na sua conta, eu digo que sim, vale a pena. Entretanto, eu sou de uma geração, eu já passei dos 40, eu sou de uma geração que quando você era criança, seu pai batia na sua cabeça e falava assim: meu filho, você vai ser funcionário público e o motivo principal de você ser funcionário público é que você vai ter uma boa aposentadoria. Entretanto, inúmeras reformas depois que eu recebi esse primeiro recado de aposentadoria do meu pai lá na década de 90, elas aconteceram em 98 com presidente Fernando Henrique Cardoso, depois nós tivemos aí com o presidente Lula em 2003, nós tivemos também reformas ali durante o governo da presidente Dilma e a última grande reforma durante o governo Bolsonaro, que eliminou de vez os privilégios que haviam na aposentadoria do regime próprio de previdência, que pega especialmente os funcionários públicos. E hoje, com a reforma de 2019, nós temos a mesma regra de aposentadoria para os funcionários públicos ingressantes, a partir disso, com a mesma regra que nós temos para os servidores seletistas. Então, por quê? Porque ninguém mais aposenta no Brasil com mais do que o teto da Previdência. Se você quiser ganhar mais, você pode pagar lá a sua Previdência complementar, mas se for depender só da aposentadoria ali do funcionário público, você vai aposentar no máximo com o teto da Previdência, que hoje no Brasil dá um pouco mais de R$8 mil. Nesse caso, a gente está falando de servidor público, não a autarquia. Nós estamos falando de todo servidor público. Todos os servidores públicos? Todos os servidores públicos hoje. Inclusive, aqui no Paraná, a partir de 2022, quem entrou antes de 2022 no serviço público trouxe, a reforma de 2019 trouxe a necessidade de estabelecer um regime complementar. E muitos servidores agora do Paraná, eles têm até julho, salvo engano, desse ano 2025, para fazer a sua opção, essa migração para o regime complementar, assim como o funcionário, por exemplo, da Caixa Econômica. O funcionário da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Correio, esses são funcionários seletistas, eles vão aposentar com o teto da Previdência, só que nós temos aí, no exemplo da Caixa, a FUNCEF, que é um fundo de previdência em que eles podem contribuir com esse fundo para complementar a aposentadoria dele lá na frente. Isso é o que o servidor público vai ter que entender a partir de agora para poder fazer essa migração nesse novo regime, aí, nesse novo formato de previdência do servidor público, introduzido com a reforma da Emenda Constitucional 103 de 2019. Perguntinha. Tem alguma vantagem em servidor temporário em relação ao CLT normal? Olha, o servidor temporário, ele é um seletista, entretanto, por ser um contrato com prazo determinado, ele não tem FGTS. Então, uma das coisas, uma vantagem, por exemplo, que tem para a pessoa que é seletista, no caso é o FGTS, e ela pode utilizar essas verbas do FGTS para poder pagar a casa própria, dar entrada no imóvel. Enfim, eu não estou entrando aqui no mérito de se o FGTS é bom ou ruim, não, mas eu estou falando da vantagem que tem para o servidor, para a pessoa que contribui com o regime do FGTS. E por ser um servidor público, um contrato por prazo determinado, isso eu digo porque eu já trabalhei como 2 anos e meio como servidor público com um regime especial de contratação ali, o seletista, o chamado PSS, e eu falo, não tem fundo de garantia. Então acabou o teu contrato, você recebe o seu acerto, que é o tempo trabalhado, recebe lá as suas férias proporcionais, mas você não tem um fundo de garantia. Mas você continua contribuindo para o INSS normal, regime geral. Então, no caso, é importante. Hoje, quem é servidor público,
quer receber uma aposentadoria equivalente ao que recebe no salário da profissão, da função, é importante fazer um planejamento, então. Exatamente, porque o máximo que você... A gente tem que entender o seguinte. Vamos imaginar que o cara entra hoje. A pessoa entra hoje no serviço público. Ela tem que trabalhar até o limite, que é 65 anos, salvo melhor juízo, né? Os 65 anos, mais de 60 anos. Vai ter que trabalhar. E para ela ter a média, para ela poder ter o salário, o teto, ela vai ter que contribuir praticamente durante todo o período da vida dela com o teto. Mas o que geralmente acontece? A pessoa ela entra no serviço público num cargo menor e ela vai passando, daqui a pouco ela tá ganhando 2, ela tá ganhando 3, ela tá ganhando 4, e lá na frente o valor do benefício dela vai ser dado pela média salarial que ela recebeu lá na frente. Então, a não ser que a pessoa trabalhe num cargo já que entra ganhando muito, por exemplo, juiz, delegado, advogado, procurador, esses cargos assim, tudo bem. Agora, o servidor que ganha menos, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, se você quiser manter o mesmo padrão, você vai ter que contribuir com o teto do INSS, além disso, contribuir com uma previdência complementar. Ela pode ser, no caso, tanto você ir num banco, contratar essa previdência complementar, quanto o próprio Estado agora no Paraná já tem um fundo de previdência privado que vai gerir essa previdência complementar do servidor, ou também você pode ir lá criar a sua previdência comprando direto ações na bolsa, que é uma forma também. Viver de dividendos, né? Exatamente. Certo. Kleber, mais especificamente, me diz aqui, como é que está exatamente a situação hoje, por exemplo? Eu vejo professores municipais e estaduais. Como é que está hoje, então, a situação do professor do magistério básico estadual e municipal frente a essa atual conjuntura aí de aposentadoria jurídica aqui enfim, em geral no Brasil, que você tem contato aí? Não só do nosso estado, do Paraná, mas como outros que você tem contato aí no teu dia a dia. Eu recebo muitas mensagens de professores do Brasil todo questionando algumas coisas. A principal coisa dela, principal questionamento: o município se recusa a pagar o piso salarial, o piso nacional do magistério. E a outra, segunda reclamação que eu mais recebo é que os professores não têm a carga horária de 1/3 do período que ele passa da semana na escola como hora atividade. A Lei Nacional do Magistério foi criada lá no ano de 2008. Ela estipulou que nenhum professor poderia ganhar menos do mínimo e nenhum professor poderia cumprir a carga integralmente em sala de aula. Então, o que acontece? 1/3 da carga horária ela deve ser destinada ao professor para ele poder preparar a aula, burocracia, atendimento com pedagoga, atendimento com pais, enfim, porque quem é professor sabe que o maior desafio do professor não é o tempo que ele passa em sala de aula, o tempo que ele passa fora de sala de aula. É correção de prova, é elaboração de prova, é planejamento, é burocracia, tudo mais. Essa é a parte mais difícil. E para essa parte difícil, a lei reserva 1/3 da carga horária dele semanal para ele poder atuar em sala de aula. E o que acontece? Muitos municípios não estão cumprindo. Eu conheço poucos municípios aqui da região de Maringá que cumprem certinho a lei de 1/3 da carga horária do magistério. O que o governo do Paraná, falando a nível de governo do Paraná, o que o governo do Paraná fez, que na minha opinião assim, foi uma coisa de uma maldade gigantesca. E a justiça, obviamente, já derrubou isso aí, mas o que aconteceu? Lá em 2015, foi editada uma portaria pelo então governador do estado, alterando a forma de calcular essa 1 hora. O cálculo era o seguinte: o professor ele foi contratado para trabalhar 20 horas. Só que todo mundo sabe que 20 horas são 20 horas aulas. Já professor, ele trabalha 20 horas aulas. Só que o que ele fez? Ele fez o seguinte cálculo: 20 horas, só que é 20 horas relógio. 20 horas relógio, se você pegar 20 vezes 60, vão dar 1.200 minutos por semana. Em cima dessas 1.200, eu calculo os 33% e o que sobrar eu divido por 50%. Ou seja, o professor estava trabalhando, ao invés de ele trabalhar 20 horas, ficar 6 horas fora de sala de aula, de 6 a 7 horas fora de sala de aula, o que ele estava fazendo? Ele estava ficando 16 horas em sala de aula e perdendo de 2 a 3 horas da sua hora de atividade, porque o cálculo da carga horária estava sendo feito em cima da hora relógio
e o cálculo da hora-atividade, o cálculo do tempo que ele deveria estar em sala de aula estava sendo feito com base na hora de 50 minutos. Já tivemos decisão já dos tribunais superiores anulando esse cálculo e o governo do Paraná teve que implantar a carga horária do jeito que ela tinha que ser, 1/3 da jornada total em sala de aula do professor. Mas o que acontece? Todos os anos o governo tenta de alguma forma manipular, os municípios não cumprem essa regra, os municípios colocam o professor integralmente em sala de aula, sobre a justificativa de que isso ia ferir os cofres públicos, que retira a autonomia orçamentária do município. De fato, entretanto, ele já, como é uma lei antiga, tem que saber que é obrigação dele cumprir 1/3 da carga horária de hora de atividade do professor. E com relação ao outro tema que você falou, questão do salário que a gente está tocando aqui, muitos municípios, a partir da lei a Lei Nacional do Magistério, a instituição do Piso Nacional do Magistério de 2008, muitos municípios criaram a sua lei orgânica vinculando a progressão salarial ao Piso Nacional do Magistério. Então, o que acontece lá? O cara criou um plano de carreira, o município cria um plano de carreira. Nível 1, piso. Vai para o nível 2, aumenta 20% sobre o piso. Vai para o nível 3, aumenta 15% sobre o nível 2. E vai caminhando na progressão vertical, na horizontal, melhor dizendo, vai aumentando 2% por ano por casinha, né, que a gente chama lá, que ele vai caminhando. Só que o que acontece? Em 2022, nós tivemos um aumento por parte do governo federal na época, por meio de uma portaria, de 33%. E aí os municípios pararam de cumprir. E o que eles estão fazendo hoje? Usando de diversos artifícios, de filigranas jurídicas, de interpretações absurdas para não pagar o piso para o professor. Inclusive, justificando de que a lei do Fundeb foi revogada, então não pode ser portaria, tem que ser por meio de uma lei complementar para instituir o piso. Ou seja, tudo isso para dizer ao professor, nós não vamos te dar o aumento que você tem garantido por lei. Inclusive, o absurdo é que a própria lei municipal está dizendo que o início da carreira vai ser o piso e a progressão vai se basear pelo piso. E agora eles estão inventando desculpas para não pagar o professor. E o que dá para fazer? E o que dá para fazer nesses casos aí, digamos, resolve administrativamente, só judicialmente? Outra coisa que eu falo para os meus clientes. Nós temos aqui na região onde eu atuo com mais ênfase, né, que é a região de Maringá, a maioria dos municípios são pequenos. Municípios aí de 3, 4, 5 mil. Quando um município aqui tem 15 mil habitantes, já é considerado um município grande. Né? Então a maioria aqui é tudo pequeno, que gravitam em torno de Maringá. E o que acontece? O prefeito da cidade foi criado com filho de alguém, tomou café, era criança, todo mundo se conhecia. O secretário frequenta a minha casa, a mãe dele é minha amiga de novena, de igreja. E eles acham que resolve tudo isso na base do compadrio. Me arruma, me ajuda. Mas não é assim. O funcionário público tem que entender que a administração pública, ela se segue pelo princípio da legalidade. Se não houver lei, se não houver uma decisão, não há o que fazer. Então, o que eu sempre digo? Tem que ajuizar a ação. Vai ajuizar uma ação exigindo o cumprimento do Piso Nacional do Magistério. Na atualidade, nesse contexto que nós estamos gravando hoje, nós estamos aí com um recurso extraordinário, aguardando julgamento, que é o tema 1218, que aguarda o julgamento para saber se o piso ele deve ser obrigatório inicialmente, né? Parece que a gente está querendo chover no molhado, né? Se os municípios devem aplicar da forma como eles próprios disseram que vai aplicar ou não. Isso aqui, resumindo, né? Bastante assim para quem é leigo está nos assistindo. E a questão é o seguinte, esse tema está lá para ser julgado, nós temos pareceres tanto do Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas, Ministério do Paraná, Tribunal de Contas, todos os órgãos estão favoráveis aos professores. Agora,
temos que esperar o julgamento para resolver se a lei do piso nacional, se o salário tem que vincular obrigatoriamente ele ou não. Sem lobby, né? Por favor. O que eu vejo bastante, o que eu percebi bastante do final do ano para cá, do final de 2024, quando nós tivemos a eleição de prefeitos, foi uma mudança absurda, assustadora e sem qualquer tipo de fundamento por parte dos tribunais, principalmente o Tribunal do Estado do Paraná, que vem dando umas decisões assim teratológicas acerca do direito do professor, infelizmente. Boa. Complexo, hein? Muito complexo, porque a gente fica cada vez mais desanimado em saber que o que a gente ensina nas faculdades, eu como professor de direito administrativo, me sinto até envergonhado quando eu vou falar de princípio da legalidade. Porque, infelizmente, o município ele segue a lei quando ele quer, do jeito que ele quer. E ainda tem a chancela, às vezes, do próprio judiciário, né? Exatamente, é o que está acontecendo hoje. Mas assim, bom, então existem direitos aí que professores, servidores públicos hoje podem buscar, mas pela tua experiência, quando você tem teus atendimentos, qual que os maiores erros que os servidores públicos cometem ao buscar esses direitos? Primeiro erro, achar que tudo vai se resolver porque ele é amigo, ele é conhecido, ele apoiou o prefeito. Primeira coisa, esse é o primeiro erro. O segundo erro é confiar no gestor dele, cegamente. Muitas vezes o gestor, ele não tá ali porque ele é competente. Muitas vezes o gestor está ali porque ele apoiou o prefeito, porque ele doou para a campanha, porque ele pediu voto, porque ele levou o prefeito na família dele para pedir voto. Muitas vezes ele está ali por isso, não pela competência. Isso assim, na maioria das vezes. Claro que tem profissionais competentes, tem secretários competentes, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu posso dizer para você? Os funcionários públicos acham que vai resolver, porque ele chega lá muitas vezes, qual que é a reclamação? Que eu recebo, doutor, mas o secretário municipal falou que essa lei não vale para eles, não. Peraí, você trabalha no Brasil ou você trabalha na Argentina? Você trabalha onde? No Paraguai? Porque esses locais eu sei que não vão se submeter à lei brasileira, porque é o princípio da soberania desses países, né? Agora, se o seu município faz parte do Brasil, é obrigação do município seguir a lei brasileira. E já foi decidido inúmeras vezes que piso, que a hora de atividade tem que ser seguida. Então esse é o grande problema. Ele acha que vai resolver com o gestor dele. E outra coisa, que é o inverso disso, é não procurar orientação do advogado. Do mesmo jeito que ele confia no gestor, muitas vezes ele vem até o advogado fala, e muitas vezes ele reluta em acreditar no que o advogado está falando, porque ele confia mais no gestor dele. Então é um grande problema esse, você não confiar também, não procurar orientação num profissional que seja especialista na área. Porque se você está com dor de dente, você vai no dentista. Se você está com problema no seu carro, você vai aonde? Você vai no mecânico. Agora, se você está com problema jurídico, você quer estar do advogado. Não tem outra forma de você resolver esse problema a princípio. E o outro detalhe também que pega muita gente de surpresa é com relação aos processos administrativos. Mas fulano que é o presidente do processo administrativo é minha amiga, meu colega. E muitas vezes a pessoa, ela está ali para cumprir a lei, ela está ali para seguir uma orientação. E no final das contas, entre essa pessoa que presidiu o processo administrativo, entre ela chorar ou você chorar, pode ter certeza que no final das contas quem vai chorar é você, porque se a carreira dela estiver em risco por cometer alguma ilegalidade, você pode ter certeza que ela vai optar pela carreira dela, não pela sua. Perguntinha. Num processo administrativo disciplinar, por exemplo, que um servidor responde, o doutor é favorável a uma maior intervenção do Poder Judiciário ou apenas manter do jeito que a jurisprudência hoje admite, apenas que faça-se uma verificação da legalidade do procedimento? Porque muitas vezes o que nós temos visto é que os processos administrativos são bastante... incidem bastante na pessoalidade, né? Sim. Da banca e do próprio denunciante. E às vezes o servidor,
investigado acaba sendo demitido, punido, suspenso em razão de uma conveniência departamental. Exatamente. O judiciário precisa ter mais observação sobre esse ponto? Aí que está o detalhe, que muitas vezes acontece. Num processo disciplinar, você não é obrigado a ter advogado. Não é obrigado. Inclusive, aqui no estado do Paraná, tem um projeto Lapidar, que confeccionou uma apostila, entregou para todo mundo, e essa apostila tá lá assim, quando você é citado, tem lá um organograma lá, processual. Quando você é citado, você tem tantos dias para apresentar a defesa prévia. Embaixo vem escrito assim, opcional. Aí todo passo lá na frente. No final da oitiva das testemunhas, entregue um relatório que você também poderá apresentar alegações finais. Embaixo vem entre aspas assim, entre parênteses, opcional. Aí a pessoa, ela vê aquele opcional, não vai atrás do advogado para fazer o serviço correto. E lá ela vai ter uma decisão muitas vezes equivocada. O que acontece? Por que eu estou mencionando isso antes de responder a pergunta? Porque para que haja uma intervenção do Poder Judiciário, é necessário a pessoa saber como fazer isso. E quem que vai poder fazer isso? Um advogado. Então, se você está ali, recebe uma... Especialista nisso aí. Então, você recebe a citação lá do seu processo administrativo. Como que o profissional, ele não sabe quais são os requisitos de admissibilidade de um processo administrativo para abrir, ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe disso, porque é uma linguagem muito técnica, né? E dentre os poderes da administração, nós temos o poder disciplinar. O poder administrativo, né, no caso o poder executivo municipal, estadual e federal, ele tem a prerrogativa de julgar e punir os seus próprios agentes, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade. Só que muita gente acha que primeiro posso deixar o processo rolar, o processo vai até o final, lá na frente, se há algo errado, eu vou no Poder Judiciário, o Poder Judiciário anula esse processo. Não. Por quê? Porque o processo, hoje, o Judiciário está cada vez menos se miscuindo nas decisões dos executivos. Cada vez menos. A chance de você ter um processo administrativo anulado na via judicial, olha, tem que ser uma ilegalidade absurda para que isso seja revogado. E eu concordo que a presença do advogado, desde o início, vai poder manejar os recursos adequados na justiça para que a justiça não fique conhecendo dos problemas apenas lá no final, e sim desde o início dessas ilegalidades. Isso mostra a importância, então, de realmente ter o acompanhamento de um advogado desde o começo do processo administrativo até o final e, eventualmente, acabar judicializando ele, se for o caso, né? Exatamente, porque no direito brasileiro, forma é garantia. E quem vai saber a forma correta de fazer? É um advogado. Ninguém estuda processo civil e processo penal na escola. Você estuda processo civil e processo penal dentro da faculdade. E a forma, nós temos lá na nossa Constituição a garantia do devido processo legal. Então, quem vai saber o que é um devido processo legal? É o advogado especialista, a pessoa que maneja bem esse recurso, tanto nível de primeiro grau quanto nível de segundo grau. Boa. Aproveitar, já que você levantou a bola, Bruno, o que você acha? Qual que é a tua opinião sobre isso? Legalmente eu acredito que o Poder Judiciário deveria ficar mais apartado mesmo das decisões do Executivo, até por uma questão de separação de poderes, né? Teria que ter alguma certa... eu entendo, a jurisprudência também entende, ela permite que o juiz possa, por exemplo, fazer um juízo de proporcionalidade em relação à pena. Isso já permite que o judiciário ele incida sobre a decisão executiva e avalie, por exemplo, o grau de justeza dela, porque a justiça é proporcionalidade, né? Mas eu acho curioso que o judiciário seja bastante refratário de intervir nesses processos, que muitas vezes são processos políticos mesmo, sendo que ele intervém em todas as outras searas. Tem intervindo, né, em todas as outras searas possíveis da vida cotidiana, enfim. Então, justamente no momento que talvez nós poderíamos admitir uma maior intervenção judicial, porque os processos administrativos disciplinares, eles são bem precários, o Poder Judiciário, ele se afasta, diz, não é comigo, é com vocês. Façam aí as suas ilegalidades, as suas injustiças, as suas esculhambações, que isso não tem nada a ver comigo.
Então é muito difícil, como disse o Dr. Kleber, muito difícil uma ação conseguir impugnar ou reverter por exemplo, uma demissão, que é um caso mais grave, na esfera administrativa. É muito difícil e cada vez mais difícil. E cada vez mais o servidor fica refém de uma política de boa vizinhança dentro do departamento para não sofrer esse tipo de represália. Porque, e aí entra quase numa área penal, é muito parecida a questão disciplinar com a questão criminal. A violação de deveres e proibições que o servidor está sujeito a responder a um processo disciplinar, ela deveria ser mais taxativa, como era um crime. Não basta, assim, cometer algo errado. É mais ou menos isso que os estatutos dos servidores dizem. E isso é muito amplo, muito genérico. Valer-se da profissão para obter proveito pessoal. O que isso quer dizer? Que é valer-se da profissão? O que é obter proveito pessoal? Entende? Então, qualquer fato, qualquer conduta pode ser encaixada nesse inciso, nesse dispositivo, fazer o servidor responder a um processo e ele ser demitido por isso. Então, gera muita discricionariedade interna nos departamentos públicos e o servidor que não tem uma força política, ele acaba sendo refém dessa situação. Então, eu acho que é isso que deveria ser repensado, em especial duas coisas. Começar a tornar as proibições e os deveres dos servidores mais objetivas, fatos bem concretos, e permitir que o Poder Judiciário tenha uma maior poder de intervenção, pelo menos em relação às penas aplicadas. Se não na valoração das provas do processo administrativo, pelo menos assim, essa pena aqui foi demasiada. 3 meses de suspensão poderia ser 1 mês. Eu acho que estaria de bom tamanho. Não só a verificação de legalidade, que eles também fazem muito pouco. Porque o processo administrativo tem ampla defesa e contraditório. Sim. É constitucional. E o judiciário ele não verifica isso, ele vai deixando. Vira uma acusação no processo disciplinar, muitas vezes o acusador é o mesmo sujeito que julga. A comissão processante é aquela que acusa a pessoa e que também está julgando. Ela vai fazer o relatório final e quem vai julgar é o chefe do Poder Executivo, prefeito, governador, presidente. Ok, mas raramente ele vai contra a comissão, porque ele não estava no processo. Então ele referenda o relatório e ela acaba tendo um poder demasiado. Então é a fusão do julgador com o acusador. Isso é um problema de direito de defesa que padece o processo administrativo hoje. Entendi. E só pegando um gancho aqui no que o Dr. Bruno falou agora, o que pode acontecer muitas vezes? Eu acabei ajuizando uma ação, um mandado de segurança num processo administrativo que envolve um conselho de classe. E uma das provas que recaía sobre a minha cliente foi uma prova obtida de forma ilegal. Houve uma invasão ao domicílio dela, nem por parte da polícia, foi por parte de uma ONG. Uma ONG, ela acabou invadindo o estabelecimento da minha cliente, pegando tirando fotos, chamou a polícia e tudo mais. E quando eu fui até o judiciário com mandado de segurança... A justificativa do judiciário foi assim, claro que eu entrei argumentando a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Para quem não sabe, tá nos ouvindo, aquela que não dá para você comer um fruto bom de uma árvore envenenada, ou seja, não tem como você ter um processo com uma prova oriunda de uma ilegalidade. Aí eu ajuizei o mandado de segurança e o engraçado foi que a justificativa do magistrado federal, foi de que eu posso considerar uma prova válida, mais ou menos assim, desde que dessa ilegalidade tivesse uma certeza de que eu iria encontrar ela. Uma coisa absurda que foi utilizado pelos procuradores da entidade de classe. Falou, não, mas é como se fosse assim, um flagrante que você já deveria, como uma pessoa que está com a droga em casa. Eu não tenho mandato, mas ela está em constante cometimento do crime, que é um crime permanente. Foi uma decisão tão esdrúxula, tão maluca da parte, na minha opinião, do magistrado, que no final das contas, acabou, a minha cliente ela foi condenada, mas uma pena muito baixa, que nós chegamos a falar assim, vamos deixar do jeito que está, que ainda você está no lucro, porque com esse tipo de decisão que a gente teve, é perigoso a gente piorar a sua situação, embora, né, tecnicamente falando, não pode haver o reformato de impégios, né, reformar para pior, mas deixa. Não, doutor, eu vou ter menos gasto pagando essa multa do que isso. Então você inibe muitas pessoas, no final das contas, a não procurarem seus direitos, porque sabe que o processo está viciado a
E a chance de você ter uma melhora lá na frente, ela é pequena, infelizmente. Fazer um custo-benefício ali, né? Que na verdade na justiça nem deveria existir esse tipo de raciocínio, né? Sim. Mas, então assim, em resumo, né? Você que é servidor público, procure Um advogado um especialista. advogado, seja respondendo por um processo administrativo, Qualquer seja situação. tendo algum prejuízo ali com relação à remuneração, carga horária. Sim. Então, assim, é importante, né? Acho que ressaltar isso, porque a gente vê que as pessoas, elas não são obrigadas a saberem dos direitos dela, por mais capacitada e sim. curso superior que ela tenha. O advogado estudou direito, ele vive, a profissão dele é essa, né? Então ele tá ali exatamente para isso. E deixando claro que é o especialista, né? Sempre. Exatamente. Só num tema aqui que o Dr. Bruno tocou também, e que a gente está comentando, e no qual nós dois, o Dr. Bruno como advogado, eu auxiliando ele numa causa, a gente já vê processo administrativo que foi julgado procedente com uma causa que não tem nem materialidade nem de autoria. A principal prova do processo era assim, é que a minha irmã estudou com a tia da avó, da prima, que parece que teve aula com esse sujeito e esse sujeito assediou ela. As provas malucas. Teve assim, nós já tivemos o processo de que uma pessoa, há 30 anos atrás, alegou que era funcionária, ou melhor dizendo, que era aluna de fulano, e que esse fulano tinha assediado dela enquanto foi aluna, foi juntado a lista de chamada comprovando que aquela aluna nunca estudou com aquela pessoa e a prova dela foi considerada válida no processo administrativo. Isso é um absurdo. E a primeira instância não fez nada. Isso é um absurdo, é violar. Aí nós estamos trocando o devido processo legal pelo indevido processo legal. E é uma coisa que está hoje se materializando no Brasil, o indevido processo legal. Como que você vai ensinar isso em uma sala de aula? Como você vai ensinar princípio de legalidade, duplo grau de jurisdição? Como você vai ensinar para o aluno hoje o devido processo legal, se o que nós estamos vivendo hoje é o indevido processo legal? Não, realmente é complexo o assunto e eu nem imagino o tanto que o advogado sofre para também defender esse tipo de causa, né? Mas uma pergunta aqui, então, que eu acho que deve ser comum aí no meio, pensando, né? Deve haver, e a gente sabe a dificuldade como advogado, que é defender alguns temas aí. Mas vou perguntar para vocês aqui. Por exemplo, a pessoa ela pode sofrer um processo administrativo porque tem falta injustificada, ou porque tá batendo ponto e saindo do trabalho, não tá ficando lá. E também tem, por exemplo, a questão aqui, vamos supor, acusado de assédio, tá assediando, ou seja, usuários do sistema, do órgão que ele trabalha, ou de outros funcionários. Aí eu acho que daí é o buraco um pouquinho mais embaixo, né? Porque a acusação de assédio, a gente sabe que às vezes as provas elas não se materializam, algumas vezes é verdade e nem sempre é também. Então eu acho que também o servidor público ele tem uma dificuldade muito grande de se defender com relação a isso, né? O que vocês orientam, por exemplo, um servidor público hoje que está passando por uma acusação injusta, evidentemente, com relação a isso, a assédio no trabalho? Eu vou começar essa resposta aqui e depois o Dr. Bruno pode complementar ela, que ele ainda tem mais casos ainda para usar como exemplo. Mas primeira coisa que eu gosto de deixar claro é quem acredita que servidor público só vai receber um processo, uma sindicância porque fez alguma coisa, está equivocado. Não precisa fazer nada. Basta que alguém da administração olhe para você e fala, eu não gosto dessa pessoa. Eles vão começar um assédio jurídico em cima de você. Isso hoje em dia, porque no Brasil, as penas no Brasil são irrisórias. Vou falar da questão criminal. Um homicídio simples hoje, de 6 a 20 anos. Isso é uma aberração. Você tirar a vida de uma pessoa e ser condenado a uma quantidade de pena dessa. Agora, presta atenção. O pior do Brasil não é você ficar preso, é você passar por um processo judicial. A pior coisa que tem no Brasil é você ser torturado todo mês, toda semana, todo ano, por algo que você não sabe qual vai ser o seu final. E o servidor público, muitas vezes, eles abrem uma sindicância contra a pessoa e um processo só para fazer com que aquela pessoa, ela desista de alguma coisa. E vou dar um exemplo agora, um exemplo concreto. Aqui no estado do Paraná, Aqui no estado do Paraná, o governador lançou um projeto aí de transmitir para a iniciativa privada a gestão das escolas. Só que é o seguinte, você tinha nessas escolas
diretores eleitos pela população, que deveriam aguardar o final desse mandato deles para substituir por essa administração privada. Ok, o servidor tem lá, o diretor, 2 anos de mandato. Esse cara vai sair antes de 2 anos? Talvez não. Então vamos fazer ele sair. Vamos começar a meter sindicância nas costas dele. Eu não conheço aqui na cidade, onde nós estamos, na cidade de Maringá, inúmeros servidores que ocupavam cargo de diretor e vice-diretor, recebendo processos administrativos sem qualquer tipo de plausibilidade, sem qualquer tipo de materialidade daquele processo. Só que o que acontece? Essa pessoa vai ficar estressada, essa pessoa ela vai começar a ter que gastar dinheiro com advogado, essa pessoa ela vai passar por um estresse, por um transtorno moral muito grande, e no final das contas que ela fala, não, é muita coisa para mim, eu vou abandonar esse cargo. Ou seja, o processo ele serve para assediar também a pessoa. Não é apenas para punir porque ela fez alguma coisa errada. Basta que você exista, basta que você trabalhe em um lugar que o canhão do processo administrativo pode ser mirado para você, sem qualquer motivo aparente. E tem os detalhes também de troca de administração, né? Quando tem um prefeito que ganhou, depois entrou outro. Isso é o mais comum. Então isso aí sempre a pessoa fica numa incerteza, né? Bruno? Sim. E você? Veja, vamos pensar no assédio sexual, que é mais palpável do que o assédio moral, né? O assédio sexual é crime, inclusive. Primeiro que existe uma grande confusão do que é o assédio sexual. Quem define isso é a lei penal, né? Então, o assédio sexual é constranger uma pessoa do seu trabalho, hierarquicamente inferior, a te favorecer sexualmente. Esse constrangimento não quer dizer na seguinte conotação que nós utilizamos no dia a dia, no sentido de envergonhar. É no sentido de forçar. Então, constranger é forçar a pessoa a fazer aquilo que ela não faria por si, certo? Então, como é um assédio sexual criminoso segundo a lei? O sujeito é o chefe da pessoa, ou a chefe, e ele diz assim a ela, olha, se você não quiser ser demitida, você vai ter que sair comigo e ir até o motel. Ou de outra forma, quer ser promovida? Então você vai sair comigo, nós vamos ao motel. Então ele faz uma troca, e essa troca ela é bastante embaraçosa à pessoa, e ao invés de haver uma decisão por meritocracia, de demissão ou de promoção, ele faz para se favorecer. Esse é o assédio sexual. O que é tido como assédio sexual no serviço público, nas universidades públicas, etc. Um mero flerte. Um flerte grosseiro recusado. Então isso geralmente é encaixado como assédio sexual, como se não pudesse ser feito. Não é proibido flertar no ambiente de trabalho, a não ser que esteja atrapalhando, obviamente, mas é aí que é nesses lugares que as pessoas se conhecem. Universidade, departamento de serviço público, empresas, certo? As pessoas estão transitando na sociedade, ao transitar na sociedade, elas passam a se conhecer, e esse conhecimento pode resultar num relacionamento. Até aí, ok. Só que quando esse flerte é recusado, ele é transmutado em assédio. Então ele é adaptado, falsamente, para que faça caber numa hipótese criminosa. E sendo criminosa, ela também é adaptada na parte disciplinar do serviço público, tornado uma violação a um dever de comportamento. E aí a pessoa passa a responder por assédio sexual de um fato que sequer é assédio sexual. Entende o problema? E como defender uma pessoa nesse caso? Aí é tentar o máximo possível formar provas testemunhais contra esse fato e aí é uma instrução não jurídica, tentar uma construção política dentro do departamento. Porque senão a pessoa vai ser demitida por um fato que sequer é assédio sexual definido em lei. E isso também na área trabalhista, que é a sua área, também tem muita confusão. Chama-se de assédio sexual aquilo que não é. Já que as leis, nenhuma das leis cíveis nem trabalhistas definem o assédio sexual, a quem cabe definir isso é a lei penal. Não perde o raciocínio não, Kleber. Mas
nesse caso, se, por exemplo, for de fato a pessoa chegar a perder ser exonerada, a pena de demissão nesse processo administrativo, Sim. existe uma medida jurídica, uma ação para tentar derrubar isso? Porque a gente sabe, conversamos aqui já, que tem uma limitação aí Sim. com relação ao judiciário. Obviamente, a gente, por advogado, tem que tentar buscar isso, né? Obviamente. Mas, assim, é comum a cassação dessa decisão, a reforma dessa decisão? Vou deixar essa pergunta no ar. Acho que você queria fazer uma consideração, né, doutor Kleber? Não, é que uma coisa que aconteceu lá numa universidade do Zâmbia, não foi aqui não, tá? É lá do Zâmbia, que se existe a lavagem de dinheiro, que é você pegar um dinheiro origem do crime e colocar no mercado, né, pro dinheiro ficar limpinho. Você tem também no Brasil hoje a lavagem de provas, né? Como que é a lavagem de provas? Você pega uma prova tecnicamente ilícita, você joga ela num canal tecnicamente lícito, e esse canal lícito, ele, com o direito de preservação da fonte, ele acaba tornando essa prova lícita. Vou dar o exemplo. Havia uma denúncia lá num professor da Universidade do Zâmbia lá, que ele estava fizeram uma comunidade numa rede social chamada, lá na língua deles lá, professor que abusa lá, na língua do Zâmbia, que eu não sei nem qual que é. Meu professor abusador. Meu professor abusador, né? Colocaram nessa comunidade lá, e aí embaixo, uma pessoa colocou, o professor aqui de História do Zâmbia parece que ele é abusador. Colocaram o nome desse professor lá embaixo. E aí, naquela universidade, só tinha ele mais um que dava aula daquela disciplina. Beleza, é uma denúncia anônima ali. Ok, não pode ter prova, não pode abrir um processo com um PAD com a prova daquela. Não. Mas aí um jornalista, um blogueiro, pegou aquela notícia, fez uma matéria sobre aquilo, e essa matéria serviu para dar início a uma sindicância que foi aberta sobre abuso sexual em cima de um professor. É um absurdo. É aquilo que eu chamo de lavagem de provas. Foi o mesmo argumento utilizado na época com relação ao juiz Sérgio Moro, na época aqui no Brasil, com aquela relação da Vaza Jato. Pegaram documentos obtidos de formas ilícitas, jogaram na imprensa, a imprensa deu licitude a eles, tecnicamente falando, e aquilo foi utilizado no processo criminal da ação penal lá da Lava Jato. Sob o pretexto de sigilo da fonte. Exatamente. Tal, né? E aí, então a pergunta que eu fiz anteriormente obviamente a gente tem que tentar, né, como advogado, não adianta. Uhum. Mas a pessoa que passa por isso, né, apesar da injustiça toda, como ela deve se sentir, judicializa-se isso? Existe uma chance? Como que é? E não sei, é difícil a gente falar de percentual, mas as pessoas, elas... a justiça consegue desfazer esses atos, assim, normalmente? Tem dois caminhos processuais que eu enxergo para se anular um processo administrativo disciplinar. É impossível o juiz, o Poder Judiciário, reformar a decisão do Poder Executivo. Então, no máximo que ele pode fazer é anular o processo e mandá-lo recomeçar. Então, ele não pode decidir no lugar do Poder Executivo. Então, seriam dois caminhos. Um é uma ação de mandado de segurança, que tem prazo de 120 dias. É uma ação que eu não recomendaria, porque ela não permite dilação probatória, ou seja, não permite que se produza provas no curso do processo, na tramitação do processo. As provas já devem vir prontas. E muitas vezes o servidor precisa comprovar em juízo coisas que aconteceram no processo, e ele vai precisar de testemunhas, vai precisar de perícia. Então o juiz às vezes não vai aceitar esse mandado de segurança. Então ele vai denegá-lo por descabimento. E a segunda forma é ajuizar uma ação anulatória clássica, normal, ordinária, às vezes com pedido liminar, demonstrando ali logo na causa de pedir que existem elementos fraudulentos do processo administrativo e ele merece ser suspenso de imediato até o fim desse processo judicial, certo? Então, nesse processo judicial, o servidor, através do seu advogado, vai tentar constituir provas e demonstrar que o processo administrativo não foi regular. É um caminho árduo, demora às vezes anos e às vezes não se concede a liminar, então o servidor fica fora do cargo quando demitido, né?
que a pena é de demissão, não é de exoneração. Ele fica fora do cargo, sem remuneração. Veja, ele perde o regime próprio de previdência por demissão. Em alguns casos, ele fica impedido de prestar um novo concurso em razão dessa demissão. Em alguns casos, ele perde inclusive os direitos políticos. Olha o tamanho das consequências. E aí ele sai da seara pública e vai se reinserir no mercado privado. Às vezes depois de 15 anos. Como? Ele vai complementando. Ele perde o regime próprio, mas ele transfere para o regime geral de previdência. Mas não é tão favorável quanto. Então, é muito prejuízo a demissão. Então, eu acho que assim, vale muito a pena judicializar, porque às vezes ele pode obter um resultado mais favorável. Em especial nos casos de demissão. Porque esse caso, quando é o caso de suspensão, 3 meses sem salário e sem atividade, o sujeito consegue suportar. Mas a demissão é o fim da carreira profissional dele. E só para fazer um adendo sobre essa demora que o Dr. Bruno falou do processo, que pode demorar, eu vou citar um exemplo que eu vi esses dias de uma pessoa, aí não é questão de demissão, mas a pessoa ela conseguiu ingressar no serviço público por meio de uma liminar obtida no concurso público. Então ela foi lá, foi desclassificada, entrou com a liminar colocou ela na vaga e ela trabalhou 15 anos, chegou até a progredir na carreira nesses 15 anos para ouvir depois, lá no julgamento do mérito, que ela deveria ser afastada do serviço público, porque ela não tinha razão no recurso dela. A pessoa ficou 15 anos trabalhando, recolhendo, criando uma carreira e no julgamento do mérito foi decidido que ela não deveria ter entrado. Olha que absurdo, que maluquice. Aí eu vou dar um outro exemplo lá aquela banda Legião Urbana, que eu vi o Dado Villa-Lobos falando esses dias lá, falando assim, tocamos junto 13 anos, já faz 26 que estamos em litígio. Gente, é um absurdo. Se aplica muito bem o exemplo mesmo. Olha, eu acho que assim, talvez para arrematar esse tema, né, talvez seja até uma obviedade que eu vou perguntar aqui, mas vocês como especialistas aí nas suas áreas, uma pessoa que esteja passando por isso hoje, que se sente injustiçada, né, ou que às vezes cometeu o erro, mas está sendo punida de forma mais severa, desproporcional, todo esse tipo de perseguição, seja ele com razão ou não, ele tem um início. Então essa pessoa, esse servidor público que esteja passando por isso, é importante ele ter esse filho e sentir que isso pode dar um problema para ele. O que vocês orientam, por exemplo, um profissional hoje que esteja passando ou percebe que vai passar por algo semelhante, principalmente nessas trocas de governo e tal que tem na administração pública, né? Principalmente no executivo, o que vocês orientam eles a fazerem? Gravar, fazer prova, sei lá, alguma coisa assim. O que é interessante para o servidor público fazer para depois ele ter um pouco mais de bagagem e fundamento para uma defesa, tanto no processo administrativo quanto no processo judicial? Imediatamente, quando o servidor nota que ele está sendo investigado por uma sindicância no seu departamento público, eu aconselho ele a procurar um advogado, contratar esse advogado para, no mínimo, ter um norte do que fazer. Porque o processo administrativo disciplinar tem 2 etapas. A sindicância, que é como se fosse um inquérito, a investigação preliminar, para apurar se vai ter um processo administrativo futuro ou não, e o processo em si. Na sindicância, entende-se que não existe direito à ampla defesa e contraditório. Então, muitas vezes o servidor é tapeado nessa sindicância. Ele é chamado para depor antes das testemunhas, para relatar aquilo que já foi, para responder sobre aquilo que foi dito na reclamação inicial por escrito, por exemplo, um boletim de ocorrência feito um disque de denúncia do departamento, da universidade. Ele é chamado em primeiro lugar, então ele não sabe nem o que foi dito. Não exibem os autos para ele, porque dizem que está sob sigilo, e ele começa a responder perguntas sozinho. Eu não tenho nada a esconder, minha vida é um livro aberto. E aí que ele se perde. E aí ele começa a falar demais, ele responde, acha que não vai dar nada e dá sempre. Porque eles pegam o discurso dele, contornam esse discurso e começam a procurar provas justamente para rebater o discurso dele. Então ele não sabe disso, porque ele não é versado em direito. E um advogado pode instruí-lo e pode acompanhá-lo nesse depoimento para que ele se preserve. E a partir daí, desde o início da sindicância, já começar a produzir provas que podem funcionar
e planejar um eventual processo disciplinar. Mas essa violação de acesso ao inquérito de forma sigilosa aí é ilegal. Dependendo do tema, é possível conseguir acesso também até antes de um depoimento dele, por exemplo? É ilegal parcialmente. Digamos assim, que a administração pública pode se referir a esse sigilo como um interesse da investigação, assim como é feito na delegacia de polícia. Muitas vezes o sujeito não consegue acesso aos autos inicialmente do inquérito porque ele está sob diligências e se ele tiver acesso a essas diligências, ele pode atrapalhar essas diligências e não concluir a investigação pretendida pelo Estado. E da mesma forma, analogamente, a administração pública faz isso. Mantém o sigilo da sindicância até um dado momento, até ela ser finalizada, aí depois libera acesso. Mas até então, o sujeito está no escuro. Mas ele pode se recusar a depor também. Fala, pode. Fica em silêncio. Pode ficar em silêncio. Perfeito. E o que eu sempre falo para as pessoas, né? A sua profissão é responder perguntas? Não. A profissão da pessoa que vai lá, ou juiz, ou promotor, delegado, é fazer pergunta. Então, a não ser que você seja muito bom em responder as coisas, fique em silêncio ou contrate um advogado. Porque a pessoa, o que a pessoa acha? Aquela pessoa que acha que ela é honesta, né, e é honesta, ela, não, eu vou falar igual o Dr. Bruno falou aqui, não, eu vou falar, eu vou abrir o coração. Cara, mas vai abrir o coração como? Porque uma pessoa esperta, ela pode conduzir a sua frase. Eu até falo que um cliente meu lá, quando eu comecei a advogar, ele foi condenado pela embicadinha. O que é embicadinha? Ele teve uma condenação de trânsito, num crime de trânsito, que ele parou numa preferencial. Ele parou na preferencial, só que daí tinha um carro dos dois lados, ele deu aquela embicadinha para ver se não tinha alguém vindo, e na hora que ele veio, ele parou, viu um motoqueiro, parou. O motoqueiro estava em alta velocidade e acertou o bico do carro dele e acabou morrendo. Ou seja, a embicadinha que ele falou acabou constando umas 3 ou 4 vezes nas alegações finais do Ministério Público, acabou condenando ele por crime de trânsito. Mas assim, é absurdo. E essa embicadinha, ela foi tirada assim, foi o promotor que falou, você deu aquela embicadinha? Sim, eu dei aquela embicadinha. O promotor conduziu praticamente o depoimento dele. Então, gente, você precisa de um especialista, de um advogado que consiga te conduzir dentro do devido processo legal. Boa. Aumente suas chances de êxito, né? Procure o advogado sempre com antecedência, tá? Não, perfeito, gente, perfeito. Muito bom. Kleber. Pode falar. Acho que deu. Eu acho que aproveitar o gancho, porque tá bem semelhante aí, já entramos um pouco na esfera criminal aí, administrativa, né? Tem as suas semelhanças. Bruno, o estado da advocacia criminal no Brasil. Polêmico também, mas... E muito assunto em voga e complexo, né? Como é que você gostaria de começar falando com relação a isso, assim? Hoje o direito penal no Brasil virou um grande assunto, né? O Brasil, o Poder Judiciário virou uma grande delegacia de polícia, em especial em Brasília. E hoje todo mundo tem uma opinião sobre direito penal, sobre como deveria ser, como não deveria ser, quais as medidas que deveriam ser tomadas. Fala-se muito da polícia, violência policial, estado das prisões, enfim. Tem muito assunto. O Brasil é um dos países com os piores índices de criminalidade do mundo. Então, a pauta da segurança pública, que é a pauta do direito penal, ainda que indiretamente, deveria ser, de fato, prioritária em todas as nossas discussões. Não, muito bom, muito bom. Assim, na área criminal hoje, qual é o tipo de caso mais difícil de praticar na advocacia, na tua opinião? Pelo teu histórico aí de carreira já que você tem. Sim. Eu costumo dizer que na advocacia criminal não existe caso fácil, até por uma questão de princípio. O réu, o investigado em si, ele começa todo o procedimento, seja investigativo ou seja judicial, já perdendo no placar. Então, se ele já está sofrendo uma investigação policial, ele já está perdendo de 1-0. Se ele já sofreu uma denúncia, já foi oferecida uma denúncia contra ele, judicial, ele já está perdendo de 2-0. E é muito difícil virar esse placar, em especial porque o advogado luta contra 2 máquinas muito fortes. Primeiro que é a máquina da polícia
e segundo, que é a máquina do Ministério Público. São duas máquinas com profissionais competentes, com estrutura, enfim. E também acaba que ele está sempre sendo o inimigo da opinião pública. E tudo isso interfere, né, na advocacia como um todo. Mas tirando essa parte que é genérica a todos os casos, nós temos os casos bem difíceis de se advogar, por exemplo, um crime de latrocínio com flagrante. É muito difícil defender o sujeito que matou para roubar a vítima e tem alguma prova muito clara, um vídeo, uma gravação, e foi preso em flagrante. É muito difícil advogar nesses casos em que o processo já está praticamente pronto desde a denúncia. Mas também tirando esses casos muito exagerados, nos casos mais cotidianos, eu acredito que hoje é muito difícil advogar nos casos que envolvem violência doméstica. Mesmo que as penas sejam baixas, e elas são, crime de ameaça, injúria, lesão corporal leve, contravenção de vias de fato, é muito difícil advogar, porque nesses casos já se constituiu um sistema que inverte o sistema penal constitucional. O réu não tem presunção de inocência, ele tem presunção de culpabilidade. Na prática é isso, não está legalmente previsto, mas na prática ele precisa fazer prova negativa daquilo que está sendo acusado. Ao invés da acusação, fazer provas positivas da conduta que eles o acusam de ter praticado. Então, pela característica da Lei Maria da Penha, que institui todo esse arcabouço de mecanismos, né, o réu ele fica muito restrito na sua defesa, porque a própria lei impede que ele faça acordos para evitar o processo, impede que ele faça uma suspensão de uma eventual pena, que é o sursis penal, e na própria condução do processo, que é o que nós chamamos hoje, que é o assunto mais vivo do direito processual penal, que é o estandarte probatório. O que é isso? É o patamar das provas que serão admitidas no processo e utilizadas pelo juiz para ponderar e decidir pela procedência ou não da acusação. Então esse estandarte, geralmente a gente vê em filmes, né, que ele deve estar, esse patamar, essa qualidade e essa quantidade de provas deve estar além da dúvida razoável, certo? Nesses casos de Maria da Penha, violência doméstica, esse patamar é muito diminuído e nós acabamos condenando o sujeito que, ainda que seja culpado, as provas são muito pequenas para se culpar e é muito imprudente que se faça. Vou dar um exemplo. Tem um processo, a ex-namorada acusou o ex-namorado de tê-la ameaçado. Ele disse que ia me bater. Isso é uma ameaça, certo? Causar mal injusto e grave. Tem o depoimento dela no processo, ela dizendo que ele a ameaçou. O réu, no seu interrogatório, diz: eu não a ameacei. Ela vem com uma testemunha de acusação, essa testemunha diz, a vizinha do lado esquerdo: eu ouvi ele ameaçá-la. Aí vem a testemunha de defesa, o vizinho do lado direito, testemunha dele: eu não o ouvi ameaçando ela, ele estava falando outra coisa. Então, nós temos provas muito parecidas. A reclamante dizendo que sim, o reclamado dizendo que não. A testemunha dizendo que sim, a outra testemunha dizendo que não. Está num empate. O que acontece? Ele é condenado. Ele é condenado. Por quê? Porque a palavra da vítima ela tem um peso maior. Mas por que ela tem um peso maior? É uma decisão política. Então o juiz, ao invés de desempatar esse cenário e dizer não tenho provas suficientes para condenar a pessoa, ele pode até ser culpado, mas não foram formadas provas aqui no processo, e com esse processo tão precário, com essas provas tão mínimas, é impossível condenar uma pessoa, porque eu posso estar cometendo uma injustiça. Imagine se ele for inocente. Mas não, ele politicamente, ele toma uma decisão, olhando assim, essa aqui parece um pouquinho mais pesadinha, um pouquinho só, já é suficiente e condena. Só que aí o sujeito perde a primariedade, certo? E aí ele perde várias situações na vida pública dele, em razão dessa condenação, que é uma condenação muito fraca. Ainda que a pena seja muito baixa,
no caso da ameaça, menos de 1 ano, por exemplo, de prisão e não dá prisão, ele vai para o regime aberto, é algo que acaba prejudicando a pessoa. Então, nesse cenário, é muito difícil advogar num cenário em que você não tem paridade de armas e que as provas elas podem ser mínimas. Então, eu acredito que seja isso. Muito bom. E aí, doutor Kleber? Eu e o doutor Bruno, tempos atrás, nós realizamos um júri. E nesse júri, as pessoas elas acreditam naquilo que lhe é conveniente, né? E muitas vezes o histórico da pessoa, o histórico do réu, ele pesa muito nessa decisão. Inclusive, nesse caso que o doutor Bruno estamos juntos, o nosso réu foi condenado mesmo tendo uma prova material de que ele não tinha chegado nem a 300 metros perto do local onde houve esse homicídio. A própria tornozeleira eletrônica que ele estava usando na noite do crime o colocava a pelo menos 300 metros de um local que não tinha nenhum tipo de contato visual entre o local que ele estava e o local onde, em tese, ele foi acusado e condenado pelo homicídio. Por quê? Porque aí você já tem todo o histórico, né? Dificuldade, a vítima, a própria percepção da sociedade com relação ao réu, né? O réu chega lá, né, com algumas tatuagens muito emblemáticas no corpo, né? Uma forma de falar bastante peculiar de aquele tipo de pessoa, e as pessoas vão condená-lo com base no seu histórico, com base no seu contexto, e não naquilo em que realmente ele fez. Isso é o grande mal hoje, na minha opinião, do direito criminal. O histórico pesa muito mais do que o fato em si. Nós estamos retornando para o direito penal do autor, e não pelo direito penal finalista, que é o fato. Nós estamos julgando hoje o autor e não o fato mais. Eu não atuo tanto na área, mas eu tenho minha opinião jurídica sobre isso, né? Mas que basicamente, eu vejo que talvez a nossa justiça, eu acho que no Brasil não tem muita coisa que é referência de coisa boa, assim, com relação... A gente sabe que é usado muito com conveniência, vários institutos aí, né? Depende quem é o réu, enfim, principalmente um exemplo, como você bem disse, às vezes ele foi julgado mais pelo estereótipo dele do que porque ele era o criminoso mesmo, né? Então a gente sabe isso, né? Enraizamento de racismo aí que tem no Brasil, enfim, às vezes acontece isso. Questão de renda também, né? Mas eu vejo que o direito criminal, ele é a proteção do réu, né? É exatamente essa proteção e essa presunção de inocência, é exatamente para que você, antes sei lá, 1000 criminosos soltos do que um inocente preso, né? Eu acho que essa proteção mesmo que ela deveria ter. E a gente sabe que não é assim que funciona a justiça, principalmente em, beleza, um crime, talvez aí tenha sido um homicídio, né? 300 metros ele tava de sniper, tava com um rifle. Pois é. Então, foi essa pergunta que eu fiz. Pois é. Mas então eu vejo isso de uma forma assim, bem, bem complexa mesmo. E a gente tem muita coisa cultural na nossa sociedade que interfere mesmo e dificulta o trabalho de quem trabalha com direito criminal, como vocês, né? Sem contar a desproporcionalidade que a gente tem no Brasil, que é evidente, que é uma clara prova do que nós vivemos o direito penal do autor e não o direito penal do fato, né? Você pega aquele sujeito que colocou fogo na estátua do Borba Gato lá em São Paulo. Ele pegou 3 anos, foi condenado a 3 anos em regime aberto. Uhum. E uma mulher vai lá e passa um batom numa estátua e pega 17 anos em regime fechado. Uhum. Que justiça é essa? Olha, tem um script aqui, mas eu queria fazer uma pergunta então para vocês aí. Não quero jogar lenha, não. Mas assim, por exemplo, com relação... A gente vê que deu um exemplo aqui do Maria da Penha. Entendemos a proteção da mulher, todo o histórico aí, né, de agressões que tem no Brasil, enfim, em sociedade em geral. Mas como que então que se condena um corrupto? Se essa corda não foi esticada da forma como foi feita, por exemplo, esse termo eu ouvi alguém falar da Lava Jato defendendo, mas defendendo, falou assim, ó, esticamos a corda, mas a gente não ultrapassou a lei, basicamente isso. Como que você prende um corrupto hoje no Brasil, ou antes, enfim, se você não esticar essa corda, e como é que são crimes difíceis de você achar autoria, achar um recibo no nome da pessoa, por exemplo, de que aquele recurso foi mediante propina, né?
Como então que o direito criminal poderia tratar, ou, evidente, eu acho que todo mundo tem as críticas aí, quem é advogado mesmo, ou garantista, que inclusive é uma das perguntas que eu vou fazer aqui, mas tem suas críticas com relação a isso. Mas em resumo, sem entrar no mérito, assim, de fato, da Lava Jato em si, o motivo pelo qual ela foi anulada. Como que se prende corrupto se não for desse jeito, levando em consideração todo o lobby, toda a importância que tem os políticos no Brasil e tal? Como que a gente consegue, então, penalizar um criminoso, um corrupto no Brasil? Aí nós temos que pensar na seguinte forma. Como que se condena um eventual agente que tenha cometido corrupção passiva, ativa, peculato? Constituindo provas desse fato. Aí você vai me dizer, é muito difícil comprovar fatos relacionados a crimes do colarinho branco, em especial episódios de corrupção, lavagem de dinheiro, peculato. Se é difícil de comprovar, e aí vem o princípio jurídico inerente a isso. Como nós sabemos que ele é praticante de tudo isso? Se nós não conseguimos provar, como nós vamos exigir que o juiz faça uma condenação improvável? Ainda que haja um sentimento, aquele sentimento de estranheza em relação àquela figura, se não é possível comprovar dentro dos limites do direito, como nós vamos condená-lo? Entende? Aí é uma opção que a sociedade deve fazer. É tão importante assim condenar que vale a pena abrir mão de certos pilares jurídicos? Porque a sensação de injustiça e de impunidade é um elemento que corrói a sociedade. Não há dúvida disso. Por outro lado, nós vamos esticar a corda e fazê-la romper para ver alguns personagens selecionados serem presos, serem punidos, enfim, serem expurgados, serem expiados para a nossa satisfação, ainda que não existam provas suficientes, porque esse sistema de poucas provas, ele vai ser utilizado, vai ser replicado em outras situações, em especial com pessoas... É o precedente, né? É o famoso precedente. Ele vai ser replicado em pessoas muito mais vulneráveis. Aí você dirá, o problema é que, ainda que se cumpra todo o rito processual legal, os agentes corruptos, eles vão conseguir filigranas jurídicas, subterfúgios jurídicos em tribunais superiores e vão conseguir anular algum procedimento, interpor vários recursos e tentar alcançar alguma prescrição para tentar se valer de alguma extinção da punibilidade, etc. e tal. Aí já não é um problema de lei, é um problema de constituição dos tribunais. E aquela frase antiga, eu não me lembro quem a disse, foi um alemão do século XIX. Ele diz que não adianta nós termos leis ótimas e juízes ruins. É melhor ter leis ruins e juízes bons. Porque a consequência dessa dinâmica vai ser muito menos deletéria. Então, eu acho que essa é a minha resposta. Não, perfeito. Eu acho convencido. Eu entendi. Pode ser usado lá e cá, em resumo. Sim. Hoje usam lá, daqui a pouco estão usando aqui. Pois é. Daqui a pouco é você também a vítima disso. Quando você abre mão do seu seguro, da sua garantia, você está sujeito a ser responsabilizado na igual medida que você desejou ao outro. É uma analogia que eu faço com aquele cabo que segura as embarcações gigantes nos portos, né? Quando ele estoura, ele consegue pegar até um raio ali de, sei lá, 50 metros em torno dele e sai matando todo mundo. Então, às vezes, você tá ali esticando a corda para segurar uma coisa ou para pegar uma coisa, só que essa corda, ela vai, na hora que explodir, ela vai pegar em todo mundo. Vai chicotear em todo mundo, porque eu me lembro até hoje, quando começou a Lava Jato, e aí é uma opinião pessoal, não, tem que fazer isso para pegar vagabundo, tem que pegar isso para pegar político corrupto. Só que depois, as pessoas que aplaudiram a violação de direito, elas começaram a ser perseguidas também, né?
E muitas daquelas pessoas que antes falavam que não precisa de direitos humanos é coisa de vagabundo, no dia que elas foram presas lá no 8 de janeiro de 2023, a primeira coisa que elas pediram foi direitos humanos e principalmente audiência de custódia. Tá entendendo? Então as pessoas, elas, como essa questão do direito processual, tecnicamente falando, é uma coisa muito particular, muito específica, as pessoas, elas muitas vezes de forma maldosa, elas são manipuladas pela imprensa, elas não entendem que custódia, audiência da custódia, a natureza dela é apenas não deixar você preso em flagrante perpetuamente. Então, foi preso? Foi. Coloca você na frente do juiz. É necessário. Por quê? Presunção de inocência. É necessário você ficar preso antes do julgamento? Não. Então vai pra rua. Agora, infelizmente, hoje vivemos uma guerra jurídica, né? Hoje não existe mais direito. Eu sou uma pessoa bastante cética com relação à aplicação do direito do jeito que tem que ser. E eu deixo isso claro. A gente vai abandonar? Claro que não. A gente tem que lutar todos os dias. Mas até que a gente possa ter um Estado, definitivamente um Estado democrático de direito, muita coisa tem que acontecer. Como diz o Lampedusa, né? Muita coisa tem que mudar para as coisas continuarem do jeito que estão. Vai ser muito complicado. É verdade. Bruno, bom, eu acho que dá para encaixar a segunda pergunta aqui. É a seguinte, no direito penal ou processual, na sua opinião, qual que é a reforma mais urgente que vocês enxergam assim, com relação à nossa situação jurídica hoje no Brasil? Olha, eu acredito que em termos de reforma legislativa, a mais necessária hoje no direito processual penal, que eu acredito que também é uma questão de direito constitucional, porque as competências dos tribunais estão previstas na Constituição, é modificar o foro privilegiado, chamado foro por prerrogativa de função, que hoje já não é mais tão privilégio assim para quem responde, porque ele está refém de uma condenação especial para quem tem foro no STF, de uma condenação sem direito a recurso. Isso é terrível. Então, você não consegue, de forma alguma, transferir a sua demanda para um novo juiz hierarquicamente superior para que ele reavalie a decisão do juiz anterior. E é o que ocorre no STF. Então, quando o réu não tem direito a recurso, ele fica muito restrito no seu direito de defesa. E, embora a Constituição preveja, como direito fundamental, o duplo grau de jurisdição, existe um princípio, segundo os constitucionalistas, o princípio da unidade da Constituição, que as normas originárias da Constituição elas não se contradizem, e elas não se contrapõem. Então, ainda que haja um direito de duplo grau de jurisdição, e ele tem a mesma prevalência que a competência do STF para julgar presidente da República, deputado federal, senador. Então, ainda que o processo morra no STF, o réu não pode fazer uso desse direito de duplo grau de jurisdição, porque são normas equivalentes. Então isso traz um prejuízo muito grande para os réus. Então eu tenho visto várias propostas de reforma do STF em si, que eu acho que é o grande problema hoje do Brasil, e muitas vezes fala assim, limitar a decisão monocrática, que eu concordo, acho ruim, que o atual estágio, instituir mandatos para os ministros, concordo também, acho que não poderia ter um poder tão prolongado assim, uma mesma figura. Mas o tribunal hoje se tornou uma delegacia de polícia. E não há quem consiga, com pesos e contrapesos, contrapô-lo. Então ele tem um poder ilimitado, inclusive ele julga seus próprios membros. Isso não tem nenhum sentido. No mundo inteiro, o próprio tribunal julgar os seus próprios membros, caso eles cometam algum delito. Então eu vejo muitas discussões sobre extinguir o foro privilegiado. Eu acho que essa é uma hipótese um pouco utópica pelo contexto político do Brasil. Não estou dizendo que não deveria ser assim. Mas eu proporia uma mudança muito mais simplória, que é rebaixar toda a competência originária do STF para o STJ. E cabendo recurso de apelação para o STF. Então, quem julgaria todas as pessoas, por exemplo, do 8 de janeiro, no meu entendimento, não deveria estar em Brasília, deveria estar na primeira instância, não nos tribunais superiores.
Mas todas as pessoas deveria ser o STJ, com o direito à apelação para o STF. Então, ainda que... mas aí não daria muito, porque o STF iria referendar as decisões do STJ. Não sabemos quais seriam as decisões do STJ. O STJ é um tribunal muito mais plural. As turmas criminais, elas são compostas por 5 membros cada uma e eles se revezam muitas vezes. Então, nem sempre tem o mesmo entendimento. A jurisprudência do STJ muda constantemente. Então, é um tribunal mais arejado que o STF e menos politizado, no meu entendimento. Então, acho que seria muito importante essa mudança de competência no foro por prerrogativa, que é uma questão bem processual. E as outras questões são básicas, mas aí implicam em grandes transformações no Código de Processo Penal, que é transformar o processo penal em algo mais adversarial, menos a favor da acusação e mais parelho. E aí várias pontuações, o recebimento da denúncia só depois da resposta à acusação, enfim. São vários pontos aí, recursos com prazos mais bem definidos. Os recursos no processo penal, por incrível que pareça, os prazos são inferiores aos do processo civil, casos mais complexos e mais sensíveis à pessoa, e os prazos são menores. Então, tudo que é em relação à morosidade da justiça, que é imputado aos advogados, na verdade, é o sistema de justiça, porque os prazos são curtos e os advogados devem cumprir os prazos, senão eles os perdem. Então, quem faz a morosidade não é a defesa. Quem cumpre prazo não faz morosidade. Quem faz a morosidade é o próprio sistema de justiça, que tem pouco funcionário, ainda não está digitalizado, enfim. Na parte penal, para complementar a resposta, eu acho que a lei mais problemática hoje do Brasil, nós temos, como o nosso código é velho nessa parte das penas, tem muita coisa desproporcional, como disse o Dr. Kleber. A pena do homicídio é muito baixa. A pena da lesão corporal gravíssima é muito baixa, certo? Aí você tem outras penas que são altas. E eu cito, que aí não está no Código Penal, está na lei antidrogas, as penas do tráfico de drogas. Não é que elas sejam altas em si, mas a lei antidrogas, ela nivela todos os traficantes como se fossem todos iguais. Então, e como é considerada crime hediondo, a repressão ao tráfico é muito forte. E às vezes um sujeito apanhado na rua com 50 gramas de cocaína, desarmado, enfim, um mero distribuidor, ele está cometendo tráfico, ok. Ele deve ser punido por isso. Mas ele recebe a mesma pena do chefe dele, que às vezes é um miliciano armado, num contexto de organização criminosa, de lavagem de dinheiro. Então, muitas vezes, nós acabamos segregando essas pessoas com penas iguais e enviando elas para o presídio, com prisão preventiva. E nós poderíamos dar uma outra proporcionalidade a essas penas, que é o caso do tráfico privilegiado, que ele diminui de 1/6 a 2/3 da pena. Somente quando o sujeito é pego com pouca quantidade de droga, não tem antecedentes criminais e não se dedica a uma vida de crimes, né, que é bastante amplo também, é uma regra bastante genérica. Então eu acho que o tráfico privilegiado deveria ser o crime principal, o tráfico simples, e os outros tráficos cometidos mediante a organização criminosa, na porta de escola, enfim, que são umas circunstâncias majorantes da pena, poderiam ser tráfico qualificado. Então só isso já daria um outro contexto de abordagem dessa lei, e nós já evitaríamos muitas prisões preventivas de um sujeito apanhado, como eu disse, com 50 gramas de algum tipo de entorpecente. Às vezes ele fica 2 anos preso preventivo. E a pena que ele recebe no fim, vamos supor 6 anos, em regime semiaberto. Então ele ficou 2 anos preso preventivamente num regime que ele jamais teria passado com a pena de 6 anos. Jamais seria recluso? Jamais seria recluso, porque ele sofreria um regime semiaberto, que é uma outra modalidade de prisão. Em alguns lugares, o sujeito vai preso numa colônia, que é um outro ambiente, não é um presídio, não é uma penitenciária. Ou em outros casos, como no caso do Paraná, é em prisão domiciliar com tornozeleira. Então ele fica 2 anos preso à toa, ocupando uma vaga num sistema caótico. E ali, como ele não tem estrutura familiar, social, econômica, ele acaba se ambientando naquele lugar. Entende? Sim. O problema ele vai piorando. Então, nós, como sociedade, nós precisamos pensar se é racional nós enviarmos tão facilmente pessoas para o sistema carcerário
em razão de tráfico de drogas baixos. Eu não estou negando a importância da lei. Nem estou defendendo a despenalização, nem a descriminalização, mas apenas a proporcionalidade. Que eu acho que essa é a alma do direito penal. Nós não podemos penalizar o sujeito que furtou um celular com a mesma pena que o sujeito que cometeu um latrocínio, certo? Senão seria uma injustiça. Senão compensaria fazer o latrocínio. Então, essa é justamente a grande questão do direito penal. A medida das penas. E no caso da lei antidrogas, as penas altas e o contexto que a lei está inserido, como crime equiparado a hediondo, nós acabamos tornando esse sistema muito deletério para a população. Uma coisa que eu gostaria de colocar com relação à questão de drogas que o Dr. Bruno levantou aqui, eu estava conversando com um colega meu, professor, ele é promotor de justiça, e a gente estava falando lá com relação a essa tentativa de descriminalizar porte para consumo de 40 gramas, etc, etc. Eu não sou a favor de descriminalizar drogas, eu não sou a favor disso, mas um ponto deve ser levado em conta nessa situação. Vamos imaginar que a polícia pega ali uma pessoa e ela vai ser autuada pelo artigo 28 da lei de drogas. Você vai ter ali 2 policiais abordando uma pessoa, vai fazer um termo circunstanciado, depois esse policial vai perder o tempo dele ali preenchendo, aí você vai ter um encaminhamento para o Ministério Público, vai para um juiz, o juiz vai determinar uma audiência de transação penal ali, uma audiência que você vai ter ali uma opção ali por um processo de procedimento administrativo. Esse sujeito muitas vezes aparece sem advogado, o Estado vai pagar um advogado para ele. Ele tomou recurso do Estado por meio de uma audiência, ele tomou recurso do Estado por meio de um advogado, depois esse cara vai fazer um curso lá, que é pago com o dinheiro do Estado, isso não custa barato, depois vai ter uma sentença, enfim. Se você calcular o que foi gasto desde o primeiro dia com esse sujeito até o final do processo dele, eu calculo que o Estado gastou por baixo uns 5 mil reais por baixo, com esse cara, somando todo o tempo, depreciação de viatura, com tudo que você que é empresário sabe toda a sua produção. Então, para você, entre aspas, punir um drogado ali pelo artigo 28, você gasta uns 5 mil. Pergunto, o Estado gasta isso com uma criança com altas habilidades por mês num colégio? O Estado não gasta, o Estado joga dinheiro fora. Então, assim, não pode deixar liberado. Mas o que fazer também? Isso é uma questão que eu não tenho a resposta. Conversando com esse promotor amigo meu, também falou, rapaz, ele que me colocou eu já fiz outros tipos de ponderações, mas essa ponderação da educação foi ele que colocou. E aí, como que fica essa situação? É uma pergunta que, na minha opinião, é difícil de responder. Eu acho que nem tem interesse, né, do Estado, dos políticos em resolverem isso, né? Porque quanto tempo que é assim, né? E, na verdade, tem piorado, eu acho, às vezes. Né? Se for analisar bem, eu não estou muito a par, mas minha impressão é essa. Outra questão também que o Dr. Bruno colocou aí sobre reforma do Código Penal. Os alunos mexeu toca nesse assunto em sala e eu falo assim, olha, é difícil, mas eu confio mais no legislador da década de 40 do que no legislador atual. Tá ruim, mas pode piorar muito. Vê o nível dos nossos legisladores hoje, federal, rapaz, é um pior que o outro. Você tem cada figura ali dentro. Não, tinha figuras estranhas na década de 40? Tinha, claro que tinha. Mas você tinha o Nelson Hungria, por exemplo, o autor do anteprojeto. E hoje? Como que nós estamos hoje de juristas e como nós estamos de legisladores? Eu acho que piorou muito. É verdade. Isso é verdade. E às vezes a pessoa que é muito técnica, ela até hoje nem é bem vista, né? A pessoa que tem às vezes uma competência, uma capacidade de fazer algo relevante, às vezes não tem o traquejo político para conseguir votação, para aprovar os projetos, enfim. Aí entra a nossa política aí de compadrio de interesse que a gente tem, né? Sim. Mas assim, já que vocês tocaram, eu fiquei sabendo recentemente que teve uma decisão do STF de descriminalizar a posse da maconha. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que a decisão do STF para descriminalizar a posse de maconha mais vem para confundir do que para resolver o assunto. Eu acredito que é uma decisão muito mais, como sempre tem sido, muito mais
de política para promover o tribunal, no sentido que o tribunal ele é progressista, ele avança sobre pautas, ele intervém quando o poder legislativo se torna inerte, enfim, é mais uma publicidade do que para resolver a questão. Porque, veja bem, primeiro que uma decisão foi exclusiva da maconha e as outras drogas, né? Segundo que eles definem ali objetivamente uma quantidade de drogas que seria considerado para ser considerado posse. Só que a própria decisão do STF permite ainda que o policial que fizer a apreensão, ou a outra autoridade, se ele tiver outras circunstâncias que denotem que o acusado poderia estar praticando tráfico, ter muito dinheiro na carteira, ter lista telefônica no celular, com comprovantes de Pix, coisas nesse sentido, balança de precisão para pesar a quantidade de drogas, circunstâncias que denotariam que o sujeito poderia estar, na verdade, traficando, distribuindo droga. Ele vai poder ser preso em flagrante, levado à delegacia e ser investigado por isso. Então, assim, ele só não vai ser preso em flagrante se tiver baixíssima quantidade de maconha e tiver praticamente pelado. Fora de um ponto de tráfico, por exemplo. O que é um ponto de tráfico no Brasil? Todas as esquinas. Entende? Então, assim, eles fazem uma decisão, parece bonitinha. Nós vamos perdoar os usuários porque o uso de drogas é uma questão de saúde pública, não é uma questão de direito penal, etc. e tal. E aí permitem, como exceção, tudo que já acontece nos dias de hoje, que é a apreensão do usuário e a transformação dele em pequeno traficante. Então eu acho que é mais uma decisão esdrúxula, primeiro porque limita a só uma espécie de droga, porque não todas, já que é uma questão de saúde pública, as outras não são, só a questão da maconha, ou só porque ela é a mais popular. Quem disse que ela é a mais popular, exatamente? Entende? Eu acho que a melhor medida seria transformar a posse de drogas para uso em contravenção penal, sem tornar reincidente o sujeito, e aí é uma pena alternativa, tudo certo, mas mantendo uma ideia de infração, certo? E aí fazer a modificação na parte do tráfico. Estabelecer penas menores para o tráfico simples, desmuniciado, etc. e tal, e aumentando para o tráfico mais complexo. O que o STF fez foi bagunçar todo o assunto. Agora nós não sabemos se a prefeitura pode aplicar uma multa para o sujeito que portar maconha, porque virou um ilícito civil, administrativo. Isso. Quem que vai aplicar essa multa? Quem que pode abordá-lo na rua? A guarda municipal? Entende? Então, assim, é uma decisão que vem para mais confundir do que para esclarecer, mas serve para fins publicitários. Perderam uma oportunidade, então, de resolver um problema ali. Perderam a oportunidade de ficar quieto, porque essa missão, podia ter feito nada, essa né? missão é do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, bem ou mal, decidiu que a posse de maconha e de outras drogas é crime, ainda que seja um crime com penas alternativas, como está previsto. É uma situação complexa. Eu, por exemplo, sou totalmente contrário a qualquer tipo de comércio, venda e consumo de drogas, mas gastar também uma quantidade gigantesca dessa de dinheiro com uma pessoa que pegou fumando um baseado também, eu acho jogar dinheiro fora, né? Infelizmente. Não é eficiente mesmo, não, com certeza. Bom, a gente tocou anteriormente nesse assunto do STF, né? A questão lá da supercompetência, né, do STF para julgar pessoas que têm foro ou não tem. Essa confusão aí do 8 de janeiro, né? Mas assim, hoje, voltando nesse assunto, o que vocês acham? Vocês são a favor a um indulto ou uma anistia dos réus referente a esse evento de 8 de janeiro? Primeiro vamos esclarecer um ponto, a diferença de indulto para anistia, né? Indulto é uma espécie de extinção da punibilidade da pessoa, caso ela seja condenada sobre determinado fato. E esse indulto, ele é praticado pelo presidente da República, conforme a Constituição. Então a tradição brasileira é que o presidente faça um indulto no Natal, é chamado indulto natalino. Então, próximo do dia 25 de dezembro,
ele expede, ele edita um decreto, e esse decreto diz: tais e tais pessoas que que estiverem em tais e tais situações estarão com as suas penas extintas, futuras ou atuais, extintas, se cumprirem tais e tais requisitos. Geralmente assim, cumpriu 1/3 da pena, ainda sobram 2/3 para uma pena para um sujeito que praticou furto. Se já cumpriu 1/3, está extinta a pena, não precisa cumprir mais. É uma benevolência praticada pelo presidente da República. Ele tem limitações constitucionais nesse indulto, ele não pode indultar crimes hediondos, ele não pode indultar tráfico de drogas, que é um crime equiparado ao hediondo. Ele tem algumas limitações para praticar esse indulto e outras situações que ele politicamente pode decidir. O atual presidente, por exemplo, veta indultos sobre crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito, que é o caso do 8 de janeiro. A anistia é uma competência do Congresso Nacional. O Congresso Nacional passa uma legislação dizendo, muito parecido com o presidente, tais pessoas em tais condições que cometeram tais fatos criminosos ou que vão ser tidos como criminosos estão livres das penas. Está extinta a sua punibilidade. O Congresso tem conversado, tem deliberado a respeito de uma anistia ao 8 de janeiro. Eu sou plenamente favorável à anistia dos crimes que eu acredito que não ocorreram, que estão sendo forçados. Quais são esses crimes? O crime de tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição dos poderes constitucionais. Esses dois crimes, eles têm penas altas e são esses dois crimes que estão fazendo as penas finais dos réus chegarem a patamares muito altos. Uma pena de 17 anos, que eu acho que foi a pena maior aplicada pelo STF, desses 17, 14 anos se referem a esses dois tipos penais. Então sobra 3 anos, que eu acho proporcional, são os crimes de dano ao patrimônio público. E que eu acho que eles não seriam necessários serem perdoados, porque houve o cometimento de danos aos prédios públicos, a obras de arte, enfim. Isso aí eu acredito que não exista um consenso. Mas em relação aos crimes de golpe de Estado e abolição dos poderes constitucionais, sou favorável. Acredito que exista um exagero de julgamento gigantesco, até porque não se dá um golpe de Estado com um vendedor de algodão doce no meio da passeata, vendendo água e outros quitutes. Não faz menor sentido isso. E eles entenderam que as bolinhas de gude utilizadas eram armas brancas. Então, assim, há um notório exagero, a começar pela competência do STF para julgar esses fatos. Mas aí a gente pode falar depois. Simples, a minha opinião é a mesma do Dr. Bruno com relação à anistia, com relação a, ele falou de anistia e falou também de indulto, né, que são as duas questões são diferentes, né, previsões constitucionais, mas a grande pergunta é, depois de aprovado, como que vão fazer valer, já que você tem um STF julgando essas pessoas e dizendo que elas têm direito a essa pena? E aí, como que a gente vai implantar isso? Essa é a grande questão, infelizmente. Essa inclusive é uma pergunta que eu queria fazer. Qual que é a maior dificuldade que esses réus vão ter no julgamento? A maior dificuldade é, como eu já havia dito, a ausência de possibilidade de recorrer e, sobretudo, combater precedentes do próprio tribunal que estão dizendo que os fatos estão consagrados, né? O tribunal já entende que existe materialidade e autoria dos fatos de golpe de Estado, abolição dos poderes constitucionais, e é muito difícil reverter essa situação, porque o tribunal teria que anular suas próprias decisões anteriores. Então já está consolidado e não há quem recorrer. Então como que você advoga num processo que já está definido, o anterior, e não há recurso? Você pensa o quê? O meu vai para o mesmo caminho. Os únicos réus absolvidos nesses processos foram absolvições pedidas, em primeiro lugar, pela própria Procuradoria-Geral da República. Então o tribunal não deu ganho de causa para nenhuma defesa isoladamente. Então é aquilo que eu mencionei antes. Essa competência no STF acaba transformando todas as coisas de maneira muito complexa. Uma das reclamações da Defensoria Pública, que advoga nesse tribunal, e é uma instituição, convenhamos,
isenta, é que o tribunal tem usado regras de processo civil para exigir que as defesas dos réus, que são pobres, no caso da Defensoria Pública, corra atrás das testemunhas. Leve as testemunhas para as audiências. E isso não funciona no processo penal. Quem intima é o oficial de justiça. Então, e o Ministério Público não correu atrás das suas testemunhas. Ele pediu pro tribunal intimá-las e o tribunal assim as fez. Tudo certo. Então, existe muita disparidade entre a defesa e a acusação nesses processos. E o que nos faz pensar e acreditar que todas as sentenças já estão prontas antes mesmo da tramitação. Com relação à sentença pronta que o Dr. Bruno falou, isso não é uma questão apenas lá do STF, não é uma questão lá do STJ de Brasília. Isso acontece aqui na nossa cidade, aqui acontece na nossa comarca. Eu me lembro um belo dia que eu estava defendendo uma pessoa e eu até conversando com o Dr. Bruno, falei, olha, estou na situação assim, assim, assado. Ele falou, olha, por que você não tenta despachar com o juiz primeiramente? Aí eu liguei, eu estava em outra comarca, estava em Foz do Iguaçu, eu liguei para o gabinete, o processo não estava concluído para a sentença ainda. Eu apresentei as minhas alegações finais, liguei para o gabinete e falei assim, olha, eu gostaria muito de poder conversar com o juiz antes desse processo ser julgado, antes de concluído. Tá bom, doutor, eu vou ver aqui com ele a data certinho que você pode conversar com ele, né? Eu nem deveria fazer isso, poderia chegar lá direto, mas estava em outra comarca. Na hora que eu cheguei no meu escritório, que eu abri o meu computador, já estava até sentenciado o processo. Eles não querem contato com o advogado. Advogado para eles era um empecilho para fazer o que eles querem. Tá? E por outro lado, a gente também tem infelizmente, um órgão de classe que não defende os advogados, já foi uma época que se defendia advogado. Hoje é só para fazer conchavo político só e hoje um ou outro já está começando a se levantar contra essas coisas. Mas ainda com a OAB federal, infelizmente, ela não arruma uma briga de frente mesmo tendo um dos seus membros mais nobres sendo esculachado, que foi o Dr. Tonon. Mesmo assim, infelizmente, a gente está bem sozinho nessa luta aí. Eu acho que é isso, pessoal. Deixa eu ver como é que tá as horas aí. Deu, né? Tem mais 20. Tem mais um tempinho? Fala você agora, brother. Precisa de tempo, hein? Não, mas a ideia é essa ideia mesmo, cara. Pegar o de você. Tem mais nada aí? Tem uma aqui que eu a tua já foi tudo. É que eu ia botar do garantismo. Bota aí. Não arrebenta nessa. Por fim. Todo esse contexto aí, acho que serve para fazer essa última pergunta pra gente arrematar aqui. Se ouve falar muito de garantismo no Brasil. Os garantistas. O que é isso, na verdade? E se hoje existe uma flexibilização nesse argumento de garantismo na esfera penal, enfim, na esfera jurídica brasileira. O que vocês acham? Inicialmente, a ideia de garantismo ela vem de um autor italiano, Luigi Radioli, que ele escreve um livro muito grande, Direito e Razão, e ele estabelece ali várias premissas que o direito penal e o processo penal devem cumprir para que se garanta a liberdade dos cidadãos em face do Estado. Então, basicamente, ele estrutura o sistema do devido processo legal penal. E ali ele são vários brocardos, é muito interessante, é um livro muito rico. E muitas vezes há uma crítica ao garantismo por parte do Ministério Público de que essas garantias, que esses direitos processuais penais, eles são exacerbados para favorecer demais o réu em determinado processo e acaba gerando alguma espécie de impunidade. Geralmente, por exemplo, já vi alguns membros do Ministério Público defenderem que uma eventual nulidade que aconteceu contra um membro de uma organização criminosa, uma facção, ela não deveria ser totalmente reconhecida porque isso estaria favorecendo um sujeito que é um inimigo social muito grave. Então, de certa forma, há uma defesa de um descompasso de direitos. Um sujeito mais leve faria jus a esse direito e um sujeito mais grave não faria jus ou não tão quanto o outro.
Eu acho que isso subverte um pouco a igualdade jurídica, a isonomia jurídica, né? E acaba permitindo, eu acredito que é o nosso grande problema hoje, que é o ativismo judicial. Ele acaba escolhendo quem tem garantias e quem não tem. Vou dar um exemplo de caso muito grave de ativismo judicial, que está refletindo em todos nós hoje, inclusive na questão dos réus do 8 de janeiro. O STF aumentou a sua competência penal para julgar o 8 de janeiro e outras pessoas através de uma subinterpretação do seu próprio regimento interno. O regimento interno do STF é uma lei ordinária feita pelo próprio STF para reger as suas questões administrativas. Dentro dessa lei, ele instaurou uma competência assim. O STF, por crimes cometidos nas suas dependências, poderá instaurar inquérito para apurar os fatos. É isso que está dito lá, certo? A Constituição Federal, que é anterior a esse regimento interno, diz assim: o STF tem competência para julgar penal tais e tais e tais pessoas. Aí se o fulano, como é no caso do 8 de janeiro, taca uma pedra na janela do STF, certo? O STF vem e diz assim: o foro dele é o STF, porque ele cometeu uma infração nas dependências do tribunal. Só que o artigo do regimento interno, que já é criticável, diz assim: o STF caberá ao STF instaurar o inquérito. Ele não diz que o STF vai investigar, nem processar e julgar o resto do processo. Já a Constituição diz: o STF vai julgar, processar e julgar os crimes cometidos pelo presidente da República, deputados, senadores. Entende que é muito mais amplo, mas ao mesmo tempo é mais restrito? A Constituição define: o STF vai julgar o presidente, os deputados, os senadores, os comandantes da Marinha, do Exército, etc. e tal. Todos os outros casos não é o STF. É residual. Vai para o STJ, vai para a segunda instância e vai para a primeira instância. Então o STF, ele subverte um artigo, atrai a competência para si, ele cria uma nova competência, qual é? Julgar os processos em que os ministros são vítimas. Cabe a ele julgar os processos que os ministros são réus, não vítimas. Então ele faz uma subinterpretação totalmente violando todas as garantias, né, da norma, da semântica textual, e passa a selecionar quem ele vai julgar. Então, e a segunda artimanha: todo crime, toda ameaça, todo xingamento cometido contra o ministro do STF passa a ser tentativa de golpe de Estado. Porque o sujeito não está xingando, ameaçando o ministro Beltrano. Ele está xingando e ameaçando a democracia. Entende que é uma violação, que é uma degeneração do que é realmente a norma? Isso é feito através de interpretação. Então, a interpretação ela tem uma função muito firme de garantir direitos na medida em que o texto passa a ser plenamente válido. Eu escrevo isso no meu mestrado, enfim, é toda a minha dissertação nesse sentido. Então, as garantias, muitas vezes, elas são violadas por mero casuísmo, por mera conveniência política. Altera-se o valor das palavras para que o réu seja favorecido ou prejudicado. Isso é justamente o maior problema hoje do direito brasileiro. Só lembrando que essa atitude de fazer uma reinterpretação da norma para punir inimigos foi uma coisa que era muito comum lá no movimento do bigodismo, lá na década de 30, na Alemanha, né? Aquele sujeito que tinha um bigodinho aqui no meio. Ele não alterou a lei para perseguir os desafetos, né? Ele simplesmente alterou o entendimento da lei. É o que acontece lá na Alemanha na década de 30, durante o nazismo. Então, o que a gente vê hoje, a partir do momento que você usa um instrumento jurídico, como é o direito, que você utiliza essa desconstrução da legalidade para você justificar uma ilegalidade, aí você abre um precedente muito grave e o resultado é que você gera insegurança jurídica nas pessoas. Então a pessoa vem atrás de você hoje, seja ela no criminal, seja ela no administrativo, porque são as áreas mais afetadas, acredito, porque você pega uma sentença civil, né? Eu já atuo num setor empresarial, atendo uma empresa e assim, vê lá o técnico. O
técnico deu uma decisão, falou isso aqui, aconteceu por causa daquilo. O juiz vai seguir o técnico. Agora, quando se trata de administrativo, você tem muitas vezes o julgador defendendo o Estado. Aí você pega a questão penal. Você tem o julgador querendo usar o direito para fazer alguma vingança. E aí o direito vira infelizmente, essa bagunça que está virando, principalmente aqui no Brasil. E a gente tá no meio desse fogo cruzado aí, né? Tendo que dar um jeito de trabalhar dentro disso. Perguntinha pra você. É possível advogar hoje, sentar, começar a advogar hoje? O sujeito acabou de se formar, ok, colou grau, tal, pegou a carteira da OAB. É possível advogar hoje sem se inserir no mundo digital? Hoje, na verdade, não. E eu digo por quê? Porque você não precisa, se você não quiser, e se você não for uma pessoa de relacionamento, uma pessoa que está aí envolvido com as coisas da sua cidade, associação comercial, OAB, hoje o meio digital ele veio para nós advogados também conseguir clientes sem ter isso. Porém, a dificuldade que a gente tem hoje, ou um recém-formado principalmente, é que a gente não sabe como gerir as técnicas de gestão e também a gente não sabe como vender um produto. É óbvio, a gente não é um negócio, né? Nossa advocacia nem pode ter uma conotação comercial, mas assim, você precisa saber convencer a pessoa a te contratar referente ao problema que ela tem, né? Então, hoje eu vejo o meio digital, na verdade, um meio até de escalonar. Inclusive para quem não está começando, se você também tem uma advocacia hoje rodando, já funcionando bem no offline, que a gente se chama, né? Sem precisar do digital, o meio digital ele é mais um meio de prospecção, tá? E obviamente você tem que escolher o seu produto, tem que escolher, ver qual que vai ser seu ticket e você colocar isso na ponta do lápis e ver até que ponto isso vai te trazer um retorno no teu negócio ou não. Mas se você começou hoje, tá com problema de cliente, não tem como conseguir cliente, a gente sabe da dificuldade, hoje o mercado tá bastante advogado, mas assim, há mercado e o meio digital veio para resolver esse problema. E para equalizar, porque hoje os escritórios grandes não adianta, eles têm os clientes maiores. Então, se você quer trabalhar com empresarial, você vai bater na porta de um cliente para tentar fechar uma assessoria, alguma coisa, com certeza ele já tem um escritório grande advogando para ele. E aí, inclusive, foi uma das coisas que fez eu ir pro digital, né? Apesar, para quem não sabe um pouco da minha história, eu tinha uma advocacia empresarial e tal, e eu acabei migrando pro digital, de fato, pivotei ano passado, porque eu entendi que, do ponto de vista de possibilidade de crescimento e escalar o escritório da forma como eu tinha na minha cabeça, foi só o meio digital que me proporcionou fazer isso. Então, assim, se você formou agora, respondendo a pergunta, e vai ter problema de clientela, ou se você não tem, enfim, talvez não assuma o escritório de um pai, de um parente, o meio digital tá aí para isso, para resolver esse problema, tá, gente? Então, conheçam, funciona, só que tem que aprender a gerir, aprender a vender o seu produto, convencer a pessoa a te contratar e não contratar alguém, um outro advogado, por exemplo, né? Sim, é o meio de romper barreiras num mercado que mais se parece com uma casta. Exatamente. De fato, né? A gente sabe, os medalhões, né? Os escritórios, as cidades têm os escritórios grandes, a maioria, acho que toda cidade tem um advogado famoso e tal. Óbvio que existem as áreas, né, específicas. Então, assim, se você quer um nicho especificamente, existem muitos nichos hoje no direito digital que tem pessoas conseguindo viver bem, ganhar boas rendas, ter bons faturamentos dentro do escritório, mas você precisa entender algumas coisas para iniciar. Porém, comece, porque fazendo que você vai aprender, vai sentir as dores, né? Vai aprender a vender determinado produto. Mas assim, o digital veio hoje para resolver esse problema e equalizar, e é possível hoje você ter um escritório de um faturamento altíssimo, com uma renda muito boa para você que quer ser sócio, enfim, quer montar o seu negócio, trabalhar. Então, existe e funciona, gente. Maravilha. Deu? Ergui a bola, hein? Boa, jogou a bola, eu saquei. Deu certo? Deu, né? Porque já deu a hora, né? Mas, ó, aí é o seguinte, vamos pensar mais um.